Somente Podcast. Eu sou a Mari Negrais, estou com meu digníssimo namorado Rafa. E hoje nós vamos receber a Lorena aqui para falar um pouco sobre posicionamento de marca. Seja muito bem-vinda. Oi, gente. Muito obrigada, Mari. Muito obrigada, Rafa, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. É ótimo. E hoje o drink da Lorena, como de costume, né? O drink dela é uma caipirinha com manjericão e espuma de gengibre. É uma mistura de caipirinha com Moscow Mule. Podemos dizer que sim. Tudo que eu gosto. Mas acredito que seja bom. Tá uma delícia. Eu já tava provando aqui. Vamos mais um. E um bom conteúdo é que nem uma caipirinha, né? Bem feito. O básico, bem feito. Começamos bem. Exatamente, já começou. Lorena é mentora de posicionamento e conteúdo estratégico para redes sociais. Atua há mais de 2 anos no mercado criativo. Largou o social media para ajudar mulheres que querem sair do amadorismo e ter um perfil lucrativo nas redes sociais. É isso aí. Lorena, então conta pra gente primeiro, né? Quais são as principais características de um posicionamento? Principalmente no digital, né? O posicionamento nada mais é do que o lugar que você ocupa na cabeça do seu cliente, nessa percepção a seu respeito. Então, o posicionamento ele não é formado por uma característica, é formado por diversas características. É a sua imagem, que é muito importante, a forma como você se comunica, a forma como você não se comunica também diz muito sobre o seu posicionamento. É uma questão que poucas pessoas falam, mas é que o preço também faz parte do seu posicionamento. Então, é uma série de questões ali. Tom de voz, como você se comunica, para quem você fala, como você se porta. Isso tudo é um conjunto que forma o seu posicionamento e que garante que você ocupa um lugar especial na cabeça do seu cliente. A gente consegue fazer esse posicionamento estratégico dentro do digital através de muitos elementos, principalmente visuais, principalmente no Instagram, quando a gente fala de Instagram. Um ponto muito importante é a gente alinhar a nossa imagem. Eu falo muito sobre isso porque vem do skin the game, né? Vem do que eu vivi, vem da minha experiência minha. Porque eu era uma pessoa que não me importava com a imagem. Eu sempre falei, a minha competência vai falar mais alto. E na verdade, antes da gente ser, a gente precisa parecer, né? A primeira impressão é aquela impressão que fica. E de diversas formas, né? Eu tô falando aqui da imagem, mas na forma como você se porta, na forma como você se dirige às pessoas, se você age com confiança ou não. Isso tudo vai criando impressões nas pessoas, principalmente nas redes sociais, que você tem poucos segundos para cativar, né, para prender a atenção de alguém ali. Então, essas pequenas coisas que formam um conjunto, que formam um posicionamento estratégico. E uma coisa disso que você falou que é bem legal falar, que você falou assim, que até o preço, né, tem relação com isso. A gente estava conversando sobre o seu podcast e a gente viu uma análise muito legal da Zara. Assim, eu não tinha parado pra pensar nisso ainda. A Zara, ela se posiciona como uma marca de luxo, apesar de não ser. Ela não é uma marca. Ela é uma fast fashion como a Renner, como a C&A. Mas ela se posiciona como uma marca de luxo. E a única coisa que tira ela do padrão do luxo ali, eu acho que é a questão do valor e do atendimento. Sim. Porque a questão da grafia, né? O Zara com a serife, tudo bonitinho. Tem a questão do luxo. Exato. As cores, não faz publicidade, então foca muito em catálogo, naquelas fotos tipo... Foto conceitos, né, de modelo, foto Vogue. Isso, Vogue, é isso que eu queria falar. Tipo, tá sempre em pontos estratégicos, estão sempre perto de lojas com marca de grife. Isso é uma estratégia da Zara. Com certeza. Ficar perto de marcas de grife mesmo, pra se posicionar. Exatamente. É aquela ideia de você é o que parece 5 pessoas ao seu redor, né? Exato. Você é a soma dessas pessoas. Você é a soma dessas pessoas, né? Então, se ela tá entre 5 lojas de grife, ela parece uma loja de grife. Mesmo não sendo. Exatamente. Mesmo não sendo. E inclusive, isso gera um sentimento no consumidor da Zara de que ele consome uma marca de luxo. Exato. Já vi inúmeras pessoas falando assim, porque essa roupa aqui é da Zara, como se ela estivesse se referindo a uma Chanel, assim. Exato. E não que seja um preço acessível. Realmente, o preço dela também posiciona ela mais próximo, não tão próximo, né? Mas mais pro lado do luxo do que pro lado do popular. Que também é uma estratégia, a escassez. Exato. Então, assim, a Zara é uma marca muito interessante porque ela faz isso e ela conduz a gente nessa narrativa de forma muito fluida. É muito natural, né? Muito natural. Sim, a gente perceber. O ambiente da loja, a forma como as coisas são dispostas, até mesmo a questão das tendências que a marca traz, né? Sim. Não é uma marca que traz
roupas tão... Ai, vamos Acho que dizer são assim, tão roupas mais populares sofisticadas. quanto as demais. São roupas mais sofisticadas. Muito blazer de todos os estilos, seja mais formal ou também traz aqueles muito despojados, Com né? cortes Mais bem modernos. diferentes. Eles têm essa característica muito marcante mesmo, a Zara. E é interessante porque é loucura, né? A gente pensar que a gente consome, paga mais caro por uma marca que é assim. Normal. É uma blusinha da Renner. É uma blusinha da Renner de primo rico, né? Primo rico da Renner. Exato, super faturada, coitada. Pois é, e isso que você falou de ter a marca nas roupas, ano passado deu um bom naquelas bolsinhas da Zara. Eu, inclusive, comprei uma que, tipo, com a corrente dourada. Sim. E aí eles têm assim, tem uma de cada cor. Bege, rosa, verde. Eu acho que era Com só. a correntaria, né? Isso. Todo mundo comprou. Todo mundo tem essa bolsa agora. Foi febre, foi tipo assim. E era algo que você sabia que você só encontraria na Zara. Sim, lançou tendência também. Com certeza. Cara, Isso é bem legal. quando você pensa em posicionamento de marca, tem muita coisa envolvendo. Tem o visual, tem o tom de voz, igual você falou. E até o jeito também de ser, né? E o jeito de ser. Por exemplo, mas o que eu quero dizer por exemplo, quando você pensa na Coca-Cola, qual que é a primeira imagem que vem na sua cabeça? Quando você pensa na Coca-Cola, você pensa no vermelho. Só que é muito intuitivo a gente pensar no vermelho. E, por exemplo, tem lugares no mundo onde a Coca-Cola é verde. Por quê? O posicionamento de marca não é só o visual. É o que a Coca-Cola prega, é a essência da Coca-Cola. Por motivos, né, do próprio país, não pode ser vermelha a Coca-Cola lá, e aí eles são verde. E mesmo assim as pessoas conseguem, só de ver, já identifica que é a Coca-Cola. É uma junção de diversos elementos, né? Esses elementos separados, eles não funcionam. Sim. Se você só pensar no vermelho, pode vir um monte de coisa na sua cabeça. Mas se você fala vermelho e refrigerante, isso linka. Vermelho experiência, isso linka com a Coca-Cola. Exatamente. É uma série de coisas. A Coca-Cola, por exemplo, propaganda de final de ano, eles não falam, por exemplo, compra um refrigerante. Viva a família, viva esse momento. Então tudo isso constrói uma narrativa que posiciona a Coca-Cola como essa marca pioneira mesmo, de ponta dentro do ramo de refrigerante. Por exemplo, a Coca-Cola agora, tá febre, né? O álbum da Copa do Mundo tá em febre. E a Coca-Cola é uma das patrocinadoras do álbum. O que ela fez? Ela colocou uma figurinha dentro da Coca-Cola, que é vendida. Sério? Você tira o rótulo assim, ó, das Coca-Colas que tem a promoção. Você tira o rótulo assim, tem uma figurinha. E como você sabe qual que é a Coca da promoção? Tem escrito na embalagem, né? Na embalagem? Chocada, eu não sabia Eu também disso não. Aí, olha. Mas eu não vou colecionar. E o preço levou? Não, mesmo Não, preço. mudou não, só É uma figurinha só. Dependente do modelo, é uma figurinha. Porque no álbum da Copa tem uma parte da Coca-Cola. Dentro do álbum. Tem uma parte da Coca-Cola. Então provavelmente acho parte. que são 10 ou 9 figurinhas nessa parte. Aí nessa parte você só consegue ganhar Na Coca. Nossa, que ação genial, que ação genial. Gostei dessa, foi boa. Foi boa. E Lorena, tipo assim, igual a gente falou, né, que o posicionamento, além da imagem, mas é também como você transparece ser, o seu jeito e tudo. E você teve uma mudança de um tempo pra cá, né? Antes você pregava ser uma pessoa divertida, descontraída e mais, como é que eu posso dizer? Não é mais criativa, mas Aqui é pro lado mais do criativo. e tudo. E agora vem mais pro lado do poder. Como é que foi essa transição e por que dessa transição? Então, na verdade, eu já fiz um primeiro posicionamento, né, da minha marca pessoal. Eu sou formada em Direito, então eu vim de uma área muito séria, muito fechada. E quando eu comecei a trabalhar no mercado criativo, eu senti a necessidade de falar com as pessoas que eu sou muito criativa, que eu era muito pra cima, que eu era muito colorida. E não foi pensado de uma forma estratégica, assim, não foi passo a passo trabalhado, sabe? Foi um pensamento que falou assim, olha, eu preciso passar mais criatividade, como eu faço. Então eu fui agindo com mais espontaneidade, usando mais cores. Eu lembro que na época eu tive que comprar roupa, porque eu não tinha roupa colorida. A minha personalidade, eu gosto mesmo de roupa mais básica, cores mais neutras. Então eu tive que comprar roupa para poder passar essa mensagem, fazer muita edição diferente, porque eu queria passar essa mensagem. E colhi muitos frutos disso. Comecei a trabalhar em agência, tive muito cliente da parte criativa, né, de design e tudo mais. Só que eu parei pra pensar que eu precisava me posicionar de uma forma um pouco mais madura.
né, e mais alinhada com o meu propósito. Eu já não estava me identificando mais com a questão do design, desse mercado de, vamos dizer assim, de vender o que era natural para mim. Assim, natural para mim é ser mais criativo, pensar em conteúdo e tudo mais. E eu não estava me sentindo mais confortável nessa posição de vender a minha criatividade, assim, sem instruir as pessoas. Eu senti que estava faltando elementos ali na minha construção de marca pessoal. Então eu fiquei um tempo afastada. E fiz um primeiro passo do meu rebrand, assim, que foi comprar realmente roupas mais alinhadas com o meu estilo. E é muito engraçado falar disso, porque na primeira vez eu comprei roupas que eram muito fora do que eu costumava usar. Eu usava, ainda uso, né, como cor da minha marca, o rosa. E à época eu não tinha nenhuma roupa rosa. Tipo assim, não era nada natural pra mim, sabe? Assim, então, dessa segunda vez, não. Eu comprei roupas mais básicas, roupas mais de cortes mais retos, tudo isso para trazer essa imagem mais madura, essa imagem um pouco mais, não fechada de forma alguma, mas realmente mais madura e de poder mesmo, de ser essa figura de liderança, né? De ser essa figura que passa a confiança de, olha, eu vou te levar do ponto A ao ponto B, eu consigo fazer essa trajetória com você, independente, né, do seu nicho, do que quer que seja. E junto com essa minha nova estrutura de visual, assim, eu não foquei em fazer um reposicionamento só do ponto de poder, só do ponto dessa figura mais imponente. Porque é interessante que a gente não é composto de uma só faceta, né? Nós somos muito diversos, a gente tem papéis em diversos setores. Aqui é a Mari, apresentadora do podcast, ela vai ser com você uma outra Mari, com um amigo uma outra Mari. Então a gente exerce diversos papéis, a gente não deve se fantasiar daquele posicionamento. Assim, eu vou me fantasiar agora de super poderosa, ninguém conversa comigo. Poxa, isso não é a minha realidade. Então, é aquela questão de mesclar, de achar um equilíbrio. E é por isso que eu uso elementos como correntaria, que são um pouco mais grosseiros, eu uso sapatos um pouco mais pesados. A maquiagem, por exemplo, hoje eu trouxe um delineado bem colorido, bem para trazer esse contraponto. Na moda, o pessoal chama de high-low, né? Que é você misturar uma peça muito classuda com algo que é mais street, que é mais moderno. Então, eu procuro fazer isso na minha comunicação também, pra gente trazer esse equilíbrio. Porque eu não sou só essa pessoa, super fechada e pomposa, né? Eu também sou muito divertida, muito criativa. Então, assim, essa mistura que foi a intenção desse reposicionamento, né? E dessa nova estrutura de perfil, de conteúdos e de imagem como um todo. E isso que você falou também é muito legal, porque às vezes as pessoas acham que é muito 8 ou 80. Ou você tem que ser extrovertido, ou você tem que demonstrar poder e que só, né, eu sou melhor que os outros. Mas é tipo assim, tem um distanciamento. Exato. E no seu caso, não, você mescla as suas duas facetas nisso. Exato. E isso também te aproxima da sua audiência, né? Você é muito fechado também, você acaba colocando a audiência numa posição muito de estar mesmo abaixo de você. Exato. E não é essa a intenção de forma alguma, né? Então, assim, eu vejo isso acontecer muito com a questão dos arquétipos. Isso. Arquétipo. Eu chegando nesse assunto agora. Porque arquétipo, eu não trabalho com arquétipo, não falo de arquétipo no Instagram. Não tá na minha linha editorial, porque eu gosto de trabalhar isso na mentoria. Com a pessoa, entender essa pessoa, sim. Escutar o que ela quer, quem ela é, pra gente poder fazer uma estrutura que seja coesa, né? Que faça sentido dentro da vivência daquela pessoa. Porque as pessoas se vestem do arquétipo, né? Assim, eu agora sou a governante. Então eu vou aqui, ó, blazer, batom vermelho, um coque baixo. Só que eles esquecem que isso distancia, né? Exato. Não, e além de distanciar, você não consegue carregar essa imagem por muito tempo. Não se sustenta. Tudo que é A máscara cai. Exatamente. Mas é exatamente isso, assim, nos detalhes, tem um ditado, né, que o diabo mora nos detalhes. E é exatamente isso, nos detalhes, isso gera um ruído muito grande, porque se você... Vamos colocar isso numa questão mais prática, assim, o seu perfil, no seu feed, ele é todo baseado no arquétipo da governante. Então, nas suas fotos, você fez um ensaio profissional, você tá, ó, toda. E aí, no seu feed, é isso. Você tá sempre de blazer, batom vermelho, muito poderosa, falando de assuntos muito envolventes, etc. Aí você chega nos stories da pessoa, e a pessoa tá tipo assim, e aí, galera? Nossa, vamos... Assim, isso gera um ruído da comunicação muito grande. Você não aproveita o melhor de nenhum dos mundos, né? Você não aproveita o melhor do arquétipo da governante, que você pode trabalhar de diversas formas da comunicação, e você também não aproveita a sua personalidade. Você acaba conflitando os dois. Exato. Aí você não tem nenhum, tem o outro. Um grande caos no seu perfil.
E a gente pensa que não, mas basta um detalhe para as pessoas entenderem que aquilo ali não faz sentido, sabe? Assim, a questão do ensaio profissional é muito forte isso para mim, porque as pessoas fazem um ensaio profissional lindo, locação lindo, roupa maravilhosa. Quando você vai ver a pessoa no dia a dia, ela tá de moletom. A pessoa no dia a dia, ela vai gravar um reels em casa e ela não, assim, prende o cabelo, sabe assim? Aquela coisa que a comunicação ela fica cheia de ruídos. E um bom posicionamento ele visa aparar essas arestas mesmo, para que a comunicação ela fique bem redondinha e você consiga de forma estratégica passar tudo aquilo que você planeja, né? O posicionamento ele é muito interessante porque ele é muito personalizado, né? Sim. Então, o que a Mari vai ter como posicionamento não é a mesma coisa do Rafa, não é a mesma coisa pra mim. Então, o que é tá posicionado? Poxa, é só usar blazer? Não é só usar blazer. Isso faz sentido pra você? Então, vamos colocar isso dentro da sua comunicação visual. Mas se não, vamos abordar. A gente tem vários exemplos disso hoje em dia na internet. Uma muito famosa que eu sempre uso de exemplo é a Isadora, do @ruizadora. Nossa. Ela é uma autoridade, ela sabe muito do que ela fala, mas a identidade dela é super divertida, super descontraída. Inclusive, ela foi uma inspiração muito forte no meu primeiro posicionamento de imagem pra tratar da questão da criatividade. Porque você olhava pra ela, assim, você não precisava escutar um lado da boca dela pra entender que ela era criativa, pra entender aquilo, sabe? Então, assim... E pra acreditar também no potencial dela. Exatamente. E isso é muito personalizável. E isso não significa que o posicionamento que você tem hoje é o posicionamento que você vai ter daqui a 1 ano, 2 anos, 5 anos. Esse tipo de coisa vem com a maturidade. E com a maturidade a gente muda também. E é natural que essas coisas, que essas mudanças aconteçam. Mas é importante usar as narrativas para trazer as pessoas para dentro dessa mudança. Olha, eu tô mudando, mas vamos acompanhar comigo o que tá acontecendo. Eu mudei, meu perfil vai mudar, e eu tô amadurecendo, e isso não me representa mais. A gente... vou militar. Mas a mulher, ela precisa se provar muito, sabe? Assim, Sim. Eu cansei de ouvir aquela menina do Instagram. Poxa, eu não quero ser vista como a menina do Instagram, sabe? Por isso que a gente precisa trabalhar essa imagem de forma bem estratégica pra acabar com esses ruídos. Eu não quero ser vista como a menina do Instagram, sabe? Assim, eu quero ser vista como uma mulher que tem uma empresa, que trabalha com o Instagram, que presta consultoria, sabe? Assim, então a gente precisa estar muito, muito atento nesses pontos pra aproveitar das melhores oportunidades, né? Porque Exatamente. A gente, às vezes, fica muito acanhado de ser a gente mesmo, né? Assim, é muito difícil. Se mostrar é muito difícil. Pega no ponto do orgulho, do ego, né? Assim, alguém te critica, nossa, mas como assim? Fulano me criticou. Mas aquilo ali, ok, vai ter gente que vai gostar de você. Sim. Exatamente por esse motivo que fulano te criticou. E ter se abraçar mesmo, se conhecer, esse processo de autoconhecimento, ele é muito importante para gerar reflexos em outras áreas, né? Para não ser o que a gente falou antes, de ser um teatro, né? Exatamente. E isso que você falou de julgamento, tem uma pesquisa de psicólogos que falam que a cada julgamento, a cada crítica, você tem que receber 5 elogios para poder suprir aquela crítica. Olha pra você ver 5 vezes mais o peso de uma crítica, né? Exatamente. Realmente. Machuca, né? Machuca. E na internet as pessoas são muito cruéis, né? O povo acha que é terra sem lei. Exatamente. Na internet as pessoas acham que não tem uma pessoa atrás do telefone. E tem, gente. Tem. É um ser humano. Só que quando volta também não dá conta, né? Aí fica querendo os direitos, fica querendo respeito e acha que, tipo assim, pode faltar com respeito, mas a pessoa que tem um pouquinho de visibilidade ali na internet não pode faltar respeito com ele. Exato. Não é assim. Quem fala que quer, que não quer. Exato. Mas isso prende muita gente, né? Porque quanto mais visibilidade você vai ganhando, mais autoridade, você tem, infelizmente, né? Você tem que segurar as rédeas ali, né? Você fica, querendo ou não, você fica preso. Porque quando meu perfil era pessoal, apenas, se alguém fosse lá e falasse assim, você tá feia nessa foto, eu falasse assim, olha, você, por favor... sua mãe. Pode falar que tá liberado. Feia sua mãe. Feia sua mãe, feia você, você olha no espelho. Mas hoje em dia, se eu dou uma resposta desse nível, não, fica feio, pega mal pra minha marca. Exatamente. Então, mas aí que vem o pulo do gato. A gente pode usar esses cutucadas pra criar narrativas em cima. Eu adoro os stories, eu sou muito fã dos stories. Eu acho que a gente perde muitas oportunidades quando não usa. Porque ele é uma ferramenta muito viva, né? Você tá o tempo inteiro compartilhando. Então, quando você cria uma narrativa, pessoal, falaram isso.
Mas vamos refletir a respeito? Vamos trazer. Você ganha as pessoas, em vez de você dar uma má resposta, você ganha as pessoas Você na cativa, narrativa. você acaba cativando, isso é verdade. Exatamente. E esses dias eu achei legal também que tem uma menina que eu sigo, eu gosto muito dela. Qual o nome? A Júlia Prete. Uhum. Os conteúdos dela estavam sendo copiados por uma pessoa muito grande. A pessoa já tinha 300 mil seguidores. Que é isso, gente? E tipo assim, copiados real. Sim. Aí no final, colocava tipo assim, inspirado na arroba Júlia Prete. Lá no final de uma legenda gigante. Sim. E com todas as artes com a arroba da própria pessoa. Assim, inspirada é difícil, né? E tipo assim, o texto era mesmo, era tudo mesmo. Plágio da pessoa. E aí, ela começou a contar no stories dela isso. Só que ela não simplesmente chegou e jogou, olha que absurdo. Não, ela contou, ela trouxe uma história por trás disso, pediu a opinião da audiência, interagiu. Então, assim, isso traz um engajamento, traz uma aproximação e mostra também que ela tá ali junto da audiência. O que aconteceu? Ela teve o engajamento dela, elevou, tanto que ela postou depois que elevou o engajamento dela. Ela teve o apoio das seguidoras. E as seguidoras unidas ainda foram lá no Instagram da fulaninha. E a fulana ainda... como é que fala? Quando você limitou os comentários. Ai, olha. Não, tipo assim, Reteu, né? Reteu os comentários. Mas é isso, né? Quando você usa o melhor da sua personalidade, quando você é verdadeiro e se propõe mesmo a ser assim com os seus seguidores, você cria laços com as pessoas, né? A gente acha, assim, a produção de conteúdo dele é muito solitária. Muito solitária. Mas com as narrativas certas, né? E com esse pensamento de que as pessoas, aliás, não são só números, são pessoas, você consegue criar esse tipo de relacionamento, né? Você consegue criar pessoas que vão acreditar em você, que vão confiar no seu trabalho e que vão te defender nessas situações, né? Porque, infelizmente, né, gente? Assim, acontece, né? Não vamos mentir. E é por isso que a narrativa é muito poderosa. Assim. Muito. Eu não acredito que nada andou sozinho. Eu não acredito que o arquétipo anda sozinho, ou que o posicionamento anda sozinho, que o conteúdo anda sozinho. Nada anda sozinho, sabe? É um conjunto. E quanto mais você percebe que é uma estrutura, uma engrenagem mesmo, exatamente, que é uma engrenagem, mais você consegue dominar isso pra fazer de forma menos intuitiva e mais estratégica. Assim, o Instagram ele é muito intuitivo, a gente fica muito assim, eu acho que isso vai acontecer, você tem que testar mesmo, tem que ser intuitivo. Mas quanto mais você vai entendendo essa engrenagem, você consegue isso fazer de uma forma estratégica. E ser estratégico não é simplesmente ser uma farsa. Eu só faço assim. Não, é você aproveitar dessas oportunidades pra trazer a estratégia junto. Então, por exemplo, ela poderia simplesmente, como você falou, ter falado assim, nossa, gente, estão me copiando, que absurdo. Ela não. Então eu vou envolver vocês numa narrativa. A mesma coisa é, por exemplo, estamos montando um estúdio. Pô, você vai chegar e vai mostrar o estúdio pronto? Não. Gente, estamos pensando em reformar. Então vamos fazer isso aqui. Gente, hoje a gente fez tal coisa. O que você acha? O que você acha? Usar as ferramentas pra realmente trazer as pessoas naquela narrativa e gerar nelas aquele sentimento de eu preciso saber o que vai acontecer. Eu preciso saber quem vai, o que vai acontecer, como é que vai ficar. Porque a rede social é disso, né? É relacionamento. É utilizar dessas relações que por mais que pareçam muito superficiais, não são, a gente faz amigos, a gente cria laço com pessoas. A Lorena, por exemplo, a gente se conheceu num curso online, tipo, cada uma da sua casa. Verdade. E aí a gente começou a conversar. Aí a Lorena fez os meus designs. E aí depois a gente fez um desafio juntas. E estamos aqui novamente. Mas e essas oportunidades, é muito interessante pensar nisso. Porque essas oportunidades nunca teriam acontecido se não fosse a internet. Exatamente. Se não fosse, e mais do que a internet, né? Um propósito parecido. Isso é muito importante, né? Exato. Ter com a gente pessoas que têm propósito muito parecido, né? E pensando no lado do conteúdo estratégico, isso faz todo sentido, né? Você quer atrair para sua audiência pessoas que pensam parecido, pessoas que querem parecido. Então, se a gente não estivesse criando conteúdo e envolvido com marketing, a gente nunca teria se conhecido. Provavelmente nunca. Provavelmente nunca. São bem baixas. Não, é porque é o seguinte, essa coisa de você conhecer a pessoa, eu sou muito, assim, ligado à curiosidade. E uma vez eu li que no mundo inteiro, você conhece, por exemplo, você conhece uma pessoa, eu conheço você, Lorena. Você conhece a gama de pessoas que você conhece. Outra, vamos supor, essa linha, essa primeira linha, eu e você. A segunda linha, eu e você, todas as bases do seu conhecimento. Uma terceira linha, no mundo inteiro só vai até a sétima.
Então, Nossa, é muito pouco. É pouquíssimo. Gente que tem no mundo. é pouquíssimo. Mas olha pra você ver o tanto de gente tem no mundo. Por exemplo, uma pessoa no Japão. Exatamente 7 pessoas que você conheceu. Eu te conheço. Você conhece outra pessoa. São 7 estágios pra você chegar até essa pessoa. É muito pouco, né? É muito pouco. Gente, que é isso? Em algum momento eu já conheci você. Tipo assim, Tipo Exato. isso. como assim, cara? Exatamente. Isso é loucura, tá? É. São poucos passos, né? Assim, São. Gente, 7. Tipo assim, nossa. E aí que tá a importância de você conhecer as pessoas certas, né? Exatamente. Conhecer as pessoas certas, fazer um bom networking, né? Eu não gosto de quando o povo fala assim, networking, conhecer gente que vai te dar oportunidades. Eu não acredito muito nisso. Você tem que criar sua própria oportunidade naquele meio. Exato, porque senão fica uma relação também muito de interesse, né? Porque, tipo Independência, assim, né? aí é muito chato, aí é chato, né? E aí também nada vai pra frente. Uma relação de interesse não se mantém ali. Exato. Porque aqui, a gente, por exemplo, pode passar 10 anos. Ai, Lorena, tô precisando de você pra isso. Vamos fazer? Vamos fazer. É diferente de uma pessoa que você chegou ali só por interesse e pronto. Não, mantém. E o negócio do interesse é porque a pessoa que tá... Vamos supor, a pessoa que é interessante, ela percebe. Assim, ela saca na hora. Assim, nossa, essa pessoa que tá atrás de mim só pra isso. Exatamente. Só pra conhecer a Beyoncé. Eu faria assim, tá? Pra conhecer a Beyoncé. É exatamente isso. E uma coisa que o pessoal hoje fala muito também é sobre mostrar as suas vulnerabilidades. Mostrar que você é real, né? E até te aproximar isso do seu público. Você acha que isso pode impactar na imagem? E assim, qual o posicionamento, qual o estilo de posicionamento que pode usar essa estratégia? Ou todos os posicionamentos podem? O que você acha disso? Tem que tomar muito cuidado, né? Assim, eu acredito que pra nenhuma marca pessoal, corporativa, a gente mostra fraqueza, né? A gente mostra vulnerabilidade, mas isso significa mostrar um problema quando ele já tem solução. Mostrar um problema quando ele já tem um plano traçado, né? Aquilo ali já não é mais um problema, ele foi um problema, né? E ser vulnerável tem muito disso, né? Você não precisa parecer chorando para ser vulnerável. Mas você pode sim mostrar que alguns pontos, a vida não é perfeita, aconteceu tal coisa. Uma pedra no caminho. Não estava no meu planejamento. Exatamente. E tomar muito cuidado porque, por exemplo, você nunca vai escutar a Chanel falando assim, nossa, gente, público, meu faturamento esse mês foi horrível. Assim, não vai. A Bianca, a Pocahontas nunca vai falar, gente, esse mês eu vendi pouquíssimo. Não vai, sabe? Assim, por quê? Porque isso prejudica o posicionamento dela, prejudica a visão da marca. Se a gente vê a Boca Rosa, por exemplo, falando disso, a gente vai pensar, não, tem alguma coisa acontecendo. A Boca Rosa muita merda. Deu muita merda. Mas é importante você mostrar esse lado de que não é perfeito. O seu negócio, a sua vida e o seu negócio não é perfeito. A gente tem muito hábito de pensar no Instagram como um perfil. É meu perfil no Instagram. Mas não, aquilo ali é uma ferramenta do seu marketing, do seu negócio. Sim. O seu perfil não é o seu trabalho. Você usa o seu perfil para divulgar o seu trabalho. Então, é importante dosar isso para você não passar realmente essa fraqueza, né? Ser vulnerável não é demonstrar fraqueza. E não tem problema nenhum em ser fraco, né? Em ter esses momentos de fraqueza. Mas isso a gente deixa para quem realmente apoia. Exatamente. Então eu pareço fraca, eu choro, eu peço colo para quem eu sei que vai me dar colo, para quem eu sei que vai me escutar. Agora, para os meus seguidores, para minha audiência, eu mostro que eu sou vulnerável. Aconteceu isso. Eu resolvi dessa forma. Ou então, aconteceu tal coisa, não foi como eu estava planejando, eu tive que retrabalhar a rota e é assim que vai ser. Então você pode, assim, falar das dificuldades, mas tomando esse cuidado, Sim. de realmente, até mesmo, para você não se expor, sabe assim? A gente, por ser muito cercado de carinho, geralmente a gente gosta da gente. Manda mensagem dele e fala, eu adorei isso aqui que você fez, nossa, gostei demais. Mas a gente não pode se enganar, não é todo mundo que pensa assim. Então... E às vezes essa mensagem que recebeu eu adorei, às vezes nem é sincera. Que é o pior. Exatamente. Que é o pior. Então, assim, realmente mostrar a vulnerabilidade, mostrar as dificuldades, como a gente resolve, como foi trabalhado, quais estratégias. Você pode trazer disso uma grande lição para as pessoas, sabe? Você pode trazer uma grande lição. Mas dosar para não se colocar nessa posição frágil. Exatamente. E às vezes a gente perde até a oportunidade de falar das nossas vulnerabilidades, né, das dificuldades. No mês passado eu viajei. E assim, a gente pegou um voo, era 11 horas. E chegamos no destino tipo 1h30, botamos o pé no aeroporto, hospedagem cancelada.
assim, 1h30 da manhã, hospedagem cancelada, o que você faz? O que eu fiz? Perrengue chique, viu, gente? Perrengue chique. Eu em Maceió. Mas aí o que a gente fez? A gente pegou uma outra hospedagem, resolvemos. No outro dia eu postei, bom dia, Maragogi, olha que coisa maravilhosa. E assim, perdi uma grande oportunidade de perrengue chique. Mas, tipo assim, nossa, gente, putz, aconteceu isso, sabe? Assim, como vocês fariam? Nessa coisa estratégias, né? Exatamente, como vocês fariam, como vocês lidariam com essa situação e talvez trazer uma outra narrativa disso. O Rafa me deu até uma ideia, assim, como vocês fariam? E trazer uma aula sobre como lidar com as adversidades, como traçar um novo plano. Você pode fazer de forma rápida e certeira. Como traçar um novo plano de forma certeira. Pronto. Dá sua aula. Tá aí. Pode comprar, vou deixar o link na descrição aqui. Arrasta Brasil. Ou então você podia também até pedir indicação de hotel. O pessoal adora palpitar. Ai, adora mesmo. Até quando não pede palpite, tem que ser pedido, né? Exatamente. Indicação de hotel para o meu Você dando a liberdade para palpitação. Exato. Mas assim, mas é exatamente isso, assim, a gente aproveitar essas oportunidades. Porque às vezes quando a gente tá criando conteúdo, a gente fica muito preso, né? Muito preso. Principalmente, trazendo aqui um pouco o posicionamento, né? E pros arquétipos, os arquétipos mais rígidos, tipo a governante, o sábio. A gente fica muito preso, porque isso destoa um pouco, né? Destoa um pouco do posicionamento. Por isso que é importante o autoconhecimento, pra gente conseguir mesclar arquétipos diferentes e trazer um equilíbrio de forma que quando você fala assim, não, gente, tive um problema, isso não soe pra essa audiência, tipo assim. Exatamente. A pessoa que tem o arquétipo do sábio, por exemplo, deve ser muito difícil ela falar de uma coisa que saiu fora do caminho dela. Nossa, com certeza. A governante também, a governante, tipo assim. Ela tem que ter uma sacada assim, tipo assim, ó, aconteceu isso, não esperava, mas aqui, ó, a solução tá aqui. Exato. E vem dessa postura, né? E geralmente não é assim que funciona, né? Geralmente você passa 3, 4, 5 dias, sei lá, macetando aquele problema pra depois. Não é fácil, né? Não é, realmente. E Lorena, você acha que o posicionamento ele tá diretamente ligado com gatilho mental e com persuasão? Ou depende? Sim. Na verdade, tudo tá interligado, né? Sim. Aquela engrenagemzinha que a gente tava conversando. Exatamente, é a engrenagem, exatamente. Porque a gente pode usar dos gatilhos com qualquer arquétipo, com qualquer tipo de posicionamento, né? Mas a gente tem que usar o gatilho certo. Por exemplo, um posicionamento um pouco mais luxuoso, uma mentoria com menos pessoas, você vai usar gatilhos totalmente diferentes, escassez com certeza, gatilhos totalmente diferentes de quando você tá vendendo pra mais gente, vai ser uma loja de roupa pra massa, pra muita gente. É totalmente diferente, os posicionamentos são diferentes, os gatilhos são diferentes, as estratégias são diferentes. Então, assim, esse é um trabalho muito personalizado, assim, muito pensado realmente pra cada marca, né? Ô, Lorena, eu queria te perguntar, hoje o head do Instagram, lá do Moceira, tá falando que o Instagram tá muito voltado a vendas. Vai voltar especificamente para vendas. Vai ser exclusivamente um portfólio do seu Instagram. Como que você lida com isso na questão do posicionamento? Quem tem posicionamento forte tende a vender mais, né? Tem, é essencial, né? O posicionamento, ele te coloca nessa posição de escolha. Das pessoas lembrarem de você, das pessoas quererem o seu serviço, quererem o seu projeto, né? E isso te coloca muito à frente na questão da venda, né? E não só nessa mudança do Instagram, né? Não só nessa de tornar isso um pouco mais oficial, porque o Instagram meio que já é isso, né? Já é esse grande portfólio. Mas de tornar isso mais oficial é no sentido de que quanto mais bem posicionado você está, os melhores clientes você vai captando. E o que eu quero dizer com isso? Porque a gente banaliza a nossa posição, onde a gente está, né? A gente acaba, às vezes, eu tô começando hoje, então não vou render nisso, não vou me dedicar. Mas não, você tem que plantar hoje para colher depois. O resultado, e não só do posicionamento, né? A criação de conteúdo, o posicionamento, aplicação de estratégia, isso tudo vem com o tempo. Isso tudo vem de um lugar que você vai plantando diariamente para colher. Quanto mais bem posicionado, quanto mais pioneiro você for, quanto mais diferenciado for a sua produção de conteúdo, o seu posicionamento, mais à frente você vai. E a gente não adianta se enganar, né? A gente compra daquilo que brilha nos nossos olhos.
Tem uma pesquisa que fala que mais de 50% da nossa comunicação, da primeira impressão, ela é visual. As pessoas batem o olho em você e a partir disso ela já tira uma série de conclusões. Para ela chegar no seu intelecto, no que você realmente tem a dizer, ela tem que desconstruir muitas percepções que ela teve de você logo no início. Logo no início. Aquela pré-impressão. Pré-impressão, exato. Eu lembro, na área do direito, né, eu fui estagiária numa multinacional. E eu ia trabalhar, gente, eu juro por Deus, do jeito que eu acordava, eu ia trabalhar. Depois de formada, eu fui convidada por eles para retornar, para ajudá-los em um projeto. E a minha competência falou mais alto. Mas, isso foi um grande erro que eu cometi. Porque se eu tivesse, lá desde o início, me portado, me posicionado como uma profissional competente, como uma pessoa séria, eu teria alcançado outros resultados. 2 vezes mais rápido. 2 vezes mais rápido, muito mais. E a internet tem muito disso, de acelerar resultados, né? Então, assim, se preocupar com isso não é besteira. Se preocupar com esse lugar que você ocupa não é besteira de forma alguma, porque o resultado vem. E quanto mais você adia esse posicionamento de profissional, mais você adia os seus resultados. Ah, mas eu tenho 200 seguidores. Ok. E daqui a pouco um vídeo seu viraliza e chega a mais 1000, que vai olhar pra você e falar assim, nossa, não, essa pessoa não tem nada que brilhe os meus olhos, que me faça querer, entendeu? Então, assim, é uma preocupação que a gente tem que ter desde pequeno pra ir acompanhando. E a vida real, assim, a gente tá acostumado com o ramo do marketing, que é gigante, as pessoas ganham milhares de reais. Assim, as pessoas fazem R$1 milhão em um dia. É muito caro. Em horas, né? Em horas. A gente fica com a nossa percepção muito distorcida. A gente fica assim, não. Assim, eu não vou fazer isso. Mas ok, você talvez hoje não faça 1 milhão. Mas aquela pessoa que chega no seu perfil hoje, aquele cliente que vai fazer uma consulta com você, ele vai fechar? Se ele chegar no seu Instagram hoje e ver? Porque a gente não pode se enganar. Se hoje eu falo com você assim, Mário, nossa, minha nutricionista é ótima. Ela chama Paula. Primeira coisa que você vai falar assim, qual foi o Instagram dela? Exatamente. Qual foi o Instagram dela? É o portfólio. É o portfólio, é um grande portfólio. E a gente vive isso, a gente faz isso. A gente que é criador de conteúdo faz. Então por que o nosso cliente não vai fazer? Então todas as vezes que a gente pensa que as coisas são pequenas, elas não são. Elas geram reflexos e elas desencadeiam ações. Uma coisa muito simples. Ritual nas suas redes sociais. Exatamente. Super simples. Meu ritual é tomar um café. Ok, mas esse ritual, uma série de vezes, eles trazem um resultado pra você. Você começa a ser reconhecido pelo seu café que você toma, pelo copo que você usa, ou então pela frase que você usa, pelo seu bordão. E isso tudo te coloca num lugar especial na cabeça das pessoas. Por quê? Se eu escuto uma frase e lembro de alguém, essa pessoa é minha primeira opção. Sim. Exato. Minha primeira opção de compra, de indicação. Quantas vezes eu já indiquei várias pessoas que eu nunca comprei. Mas quando alguém fala assim, nossa, você conhece alguém que faz isso? Na hora, me vem alguém. E aí eu indico. Eu posso não ter sido cliente. Mas eu consumo. A experiência que você teve com isso te leva a indicar a pessoa. Exatamente. E assim, a vida real hoje é linkada com a vida digital. A gente não tem como fingir que isso não acontece. Então a gente é também o que a gente posta, o que a gente faz nas redes sociais, como a gente se comporta. Mas também, assim, sempre acho legal falar que é sempre pensando no tato, né? Você não vai brigar com seu marido em casa e postar. Gente, pelo amor de Mas é exatamente isso. Mas, por exemplo, o ritual que você falou, de todo dia você postar seu café, você postar sua coisa, dá até um tempo pro algoritmo entender que a sua rotina é essa e ele começar a girar a engrenagem para trazer conteúdo pra você. Não, e até pro seguidor mesmo, falando um pouco da produção de conteúdo, isso situa muito bem o consumidor, quem tá, a sua audiência, né? Então, se todo dia você posta um story pela manhã, dando um bom dia, a pessoa que chega agora, ela vai entender. Ontem foi um outro dia. O que vem pra frente é novidade. E aí depois você posta um outro story de um bom dia, e aquilo ali marca novamente um marco, realmente. Exatamente. E a gente, já falei isso, mas eu sou muito fã dos stories, tipo assim, muito fã, porque realmente é uma funciona, que prática e funciona. Porque na criação do conteúdo ali, estratégico, você pode usar os seus stories para fazer grandes narrativas e pequenas narrativas. E os rituais te ajudam nisso. Sim. Então se você tem um ritual mensal, todo mês eu faço isso. Você tem uma narrativa grande sendo construída. Toda semana eu faço isso. Tem uma narrativa grande sendo construída. Todos os dias eu faço isso. Você tem uma narrativa diária sendo
construída. E isso vai te colocando nesse lugar especial. E a gente vai falar sobre coisas interessantes aqui, ok? Duas coisas interessantes. O primeiro, o poder da repetição, e o segundo, a questão de antecipar necessidades. Vou falar pra vocês, se eu esquecer, falta caipirinha. É porque o poder da repetição é o seguinte, e tudo vai girar em torno do copo duplo. Já tem meses que eu quero o tal do copo duplo, que é um copo que eu tenho usado nos meus stories. Porque ele é lindo, ele é charmoso, ele é delicado, e já tinha muito tempo que eu tava querendo. Enfim, minha mãe comprou. Note, não fui eu que comprei, minha mãe comprou. E a mãe comprou, e a gente começou a montar o nosso cantinho do café, e todo dia eu posto foto com o meu café, meu copo duplo. E o poder da repetição ele é tão grande que depois de uma semana assim, eu comecei a receber mensagem. Nossa, todo dia eu olho esse copo pra comprar. Onde é que você comprou o seu? Exatamente. Nossa, eu vejo esse copo e eu lembro de você na hora. E aí, olha você vê, aos poucos você vai construindo esse espaço. E aí, fica até uma dica pra você que quer fazer um ritual. Você pode usar esse ritual até como forma de ganhar dinheiro de maneira direta. Tipo um dropshipping de quebradinha. Exatamente. Eu pensei até nisso. Manda o cupom. Eu comprei nesse lugar. Meu cupom usa Lorena 10 no 10. cupom. Mas aqui, a Dani, que veio aqui no podcast, ela falou. Ela começou assim. Lá na região dela, ela ia postando, o pessoal falava, posso te mandar isso? Ela falava, tá, se eu gostar. E aí, ela viu que funcionava. E aí, tudo que ela comprava na internet, ela já postava, olha, comprei, olha que legal, não sei o quê, o link. Exato. Sim. Não, e eu tô deixando dinheiro na mesa, porque eu não fiz isso ainda. E quem você quer comprar um copo duplo, por e olha favor, só pra espera você no ver, link. quem começou com isso? O GQ começou a abrir brinquedo, né? Exatamente. E virou uma febre. Febre. Unboxing de brinquedo. Unboxing de brinquedo. Então, assim, e esses rituais te aproximam muito das pessoas, porque as pessoas começam a ficar íntima, né? Porque ela acha que você tá participando daquele momento ali com você. E esse ritual do café é um exemplo clássico, todo mundo faz. Mas assim, tem várias outras formas de você fazer um ritual. Academia é um muito forte. E é interessante linkar esse ritual sempre com algum tipo de contexto. Eu falo que o contexto é muito importante. Porque às vezes a gente posta uma foto assim, uma foto do meu sanduíche. Tipo assim, ok, é uma foto do seu sanduíche, mas você não pode trazer um contexto, aplicar aquilo ali numa crença sua. Por exemplo, uma nutricionista que come um hambúrguer, ela poderia simplesmente postar uma foto comendo hambúrguer. Mas ela pode trazer toda uma mensagem. Gente, nós não somos inimigos da comida. Sim. Você pode aproveitar, não se prenda, e etc. Trabalhar esses rituais, trazendo um contexto, uma história por trás. Até, igual a gente tem aqui em casa, vou até postar mais sobre isso, mas a gente tem aqui em casa a higiene do sono, todo dia à noite. Meu sonho. Não tem gravação. Mas a gente tem. Hoje não vai rolar. Mas a gente tem a rotina a higiene do sono pra relaxar e tudo. É até uma coisa legal. É um super ritual, super funciona. E você acaba criando fãs daquele ritual. Exato. Você vai criar um monte de gente que vai, quando for dormir, desligar o telefone, antes de desligar o telefone, vai tirar uma foto e falar assim, do ritual do sono, exatamente. Sim. Ou então, uma bebida que é sua assinatura. Essas coisas são muito importantes, assim, da gente construir na questão da criação de conteúdo, porque o posicionamento por si só, ele não funciona sozinho. Você precisa de conteúdo para dar suporte. Você precisa de conteúdo para receber essas pessoas que estão te procurando. Você precisa de conteúdo para ser a base do seu posicionamento, né? O posicionamento, você simplesmente... E a questão do posicionamento é você realmente não precisa falar, né? Você não precisa falar. Eu sou tal coisa. Você precisa mostrar. Exato. Você precisa realmente ser. Isso tanto na sua vida cotidiana, né? Mas nas redes sociais você precisa mostrar através de alguma forma. E na criação do conteúdo. Dos diversos formatos. Reels, feed ou os stories. A partir desses formatos você consegue mostrar como você aplica e como você vive, de fato, o seu posicionamento. Então, e aí, qual que é o segundo ponto, que é a questão da antecipação que você falou? Antecipar a necessidade é uma questão muito interessante. Falei do copo duplo que eu queria há um tempo. E sem eu precisar falar um A com a minha mãe, ela viu, ela percebeu a minha necessidade e ela comprou o copo. Eu cheguei, o copo já estava em casa. A produção de conteúdo tem muito disso. A produção de conteúdo, ela precisa antecipar as necessidades da audiência. Coisa que às vezes a gente nem imagina que a gente precisa e aquele conteúdo vem solucionar. Então, a gente, quando pensa na criação de conteúdo, a gente costuma pensar muito na gente. Eu quero fazer isso, eu acho que isso vai funcionar, eu penso assim. E a produção do conteúdo ela é pro outro. Exatamente. Ela é sobre perceber a dificuldade do outro, onde o outro falta, onde é difícil pro outro,
e trazer as soluções, né? Solução pra dor dela, né? A solução para a dor, né? A solução para um problema. Né? E aí a gente pode fazer isso de diversos formatos. A gente pode usar de diversos formatos da própria plataforma para trazer essa solução e para trazer essa percepção de que, primeiro, o seu conteúdo é interessante, ele é relevante e que se você ficar aqui vai ter mais. Sim. Pra gente, nas redes sociais é muito importante a gente ter esse posicionamento de calma, o que você viu aqui é só o começo. É só o começo. E tem que ser mesmo. É a pontinha do iceberg. É a pontinha do iceberg. Exatamente, mas é porque toda a produção de conteúdo ela também precisa deixar o que a gente chama de ponta solta. Se você agarrar todo o seu conteúdo, se você faz, por exemplo, uma sequência de posts que ele leva exatamente seu seguidor do ponto A ao ponto B, Não faz sentido você não faz vender pra sentido, ele. você não faz sentido você vender. Agora, se você mostra ponto A, e aí você vem pra cá, você precisa disso, é muito o como, não, é muito o que fazer e não como fazer. Sim. Porque, não querendo ou não, o Instagram é um conteúdo um pouco, claro, a gente tem que ter técnica, a gente tem que trazer conteúdo relevante, mas ele é um pouco mais raso. Sim. Tanto é que, por exemplo, o podcast, ele não tá no Instagram de forma completa. Completo. Ele Exato. tá onde a Em atenção das trechos. pessoas é muito mais focada, é Sim. muito mais profunda. E no Instagram, trechos para poder captar novas pessoas. Então tudo ali tá junto. E linkado. isso tanto nos formatos quanto no cross-media, né? De estar em outras redes sociais. Sim. Exatamente. Isso é bem legal, né, meu amor? É muito importante, né? Tá em outras redes. A gente peca muito, assim. Eu acho que, tipo assim, você foca em uma, coloca total energia em uma, mas não deixe de estar nas outras. Né? É exatamente isso que eu ia falar. Que a gente precisa primeiro dominar. Ok, eu dominei o Instagram. Eu entendi como faz. E agora eu vou dedicar o meu tempo às outras mídias. A gente, né, a minha expertise é com o Instagram, com principalmente o Stories e Feed, né? Mas assim, você não precisa começar no Instagram. Você precisa fazer essa análise do que faz sentido. Por quê? Porque às vezes o seu cliente, a empresa, o serviço que você vende, ele não tá no Instagram. Ele tá em outra rede social. Sim. Ele tá em outro formato. Ou então ele não tá no YouTube. Ele quer consumir conteúdos um pouco mais profundos. E você pode usar também diversas estratégias para direcionar o tráfego. Ou então até o público dele não tá no Instagram. Igual o episódio que saiu dia 31 de agosto. O foco, os clientes da loja estavam no Facebook. Por mais que o Instagram esteja em alto e tudo, os clientes estavam no Facebook. Que acontece. Então, elas precisavam focar ali no E Facebook. isso é engraçado. Esse perfil dessa loja era um perfil de loja para clientes mais maduras, né? Mulheres maduras. Mulheres mais maduras. E realmente as mulheres mais maduras estão concentradas no Facebook. Mas você precisa analisar o comportamento do seu cliente, né? Pra entender Exatamente. o que funciona. Às vezes a gente quer também muito entrar em trend, assim, eu quero entrar na trend e tal. Tá, mas você quer entrar nessa trend pra quê? Pra você funciona? Pra você funciona, pro seu público funciona, isso te agrega alguma coisa? Assim, Entrar por entrar. entrar por entrar não vale a pena. Até mesmo a questão de viralizar. Assim, todo mundo quer viralizar. Eu quero ter um vídeo com 1 milhão de views. Mas será que todo mundo que você vai atingir é um público qualificado? É um público que vai realmente aproveitar o que você tem? É um público segmentado? Às vezes a gente atrai um público tão ruim, né? Principalmente quando a gente faz conteúdo um pouco de funil. A gente atrai um público, porque Não tem assim... necessidade. Que não tem necessidade. É melhor a gente... Eu tenho pensado muito nisso, sabe? Porque... Eu já falei sobre isso, a gente tá inserido num mercado que ele é estrondoso, assim. A gente tá acostumado com números absurdos. E às vezes a gente não precisa, na maioria das vezes, a gente não precisa de 1 milhão de views. Se você tiver 10 clientes certos, pensa bem, se você tem 10 clientes que te pagam 2 mil na sua consultoria, você tem 20 mil reais. E na nossa realidade hoje em dia, do Brasil, 20 mil reais é muita grana. muito dinheiro. É muita grana. Não, nem 1/3 da população recebe isso mensalmente. Não, se a pessoa recebe 20 mil reais por mês, ela tá acima de 91% da Exato. população do Brasil, com certeza. Com certeza, com certeza. E embora a internet proporcione isso pra gente, essas oportunidades, a gente acaba ficando um pouco com a ótica distorcida. A gente acha isso pouco. Sim. Já parou pra pensar nisso? Que às vezes a gente escuta alguém falar assim, eu tive um lançamento fracassado, eu vendi 80 mil. Tipo assim, cara, você não teve um lançamento fracassado, você vendeu 80 mil. Às vezes separando, né? Eu fiz um lançamento de
1 milhão e agora fez de 80 mil. Então, para ela, no sentido dela, mas no sentido geral, não foi mas aí a pessoa que fez o faturamento de 1 milhão descer para 80 mil e alguma coisa deu muito errado. Deu muito errado. Por isso. Mas, mesmo assim, é muito difícil. Mas até essa questão de como ela vai passar essa mensagem, tem que ter um cuidado. Até pra não atingir o outro. De, tipo assim. Tipo assim, nossa. Ela era boa e agora tá ruim. O que aconteceu que ela tá ruim? Isso, mas ela também, tipo assim. Pera, se 80 mil pra ela é ruim, é pouco, o que eu tô fazendo na minha vida, né? Então é ter todo esse tato na hora de falar. Ter muita responsabilidade na criação do conteúdo. Sim. Tanto pra gente quanto pros outros. E também, eu acho que não só quem cria tem que ter essa responsabilidade, mas também quem consome tem que ter. Porque a gente também não pode ficar cuidando. Se moldar a vida dos outros. Se moldar e ficar cuidando de cada um individualmente. Não tem como. Então, eu acho muito importante isso. Quem consome também tem que ter tato, tem que ter responsabilidade. Pera, eu vou consumir isso por quê? Isso faz bem pra mim. Se não faz, eu pego, paro de seguir e pronto. E seguir as pessoas certas, né? Exatamente. As pessoas certas. Assim, eu falo, por exemplo, o meu serviço não é de forma alguma pra aquela pessoa que tem um faturamento mensal de 50 mil. Não é pra ela que eu tô falando, porque essa pessoa ela já tá muito mais bem posicionada, ela já tem uma estrutura, uma equipe, ela consegue atender muito mais gente. Eu falo pra aquela pessoa que tá começando, que tá realmente precisando tomar esses primeiros passos, tá engatinhando ainda, né? Saindo do amadorismo, trazendo essa questão da profissionalidade pra dentro das redes sociais. Sim. Por quê? Porque senão não faz sentido. A gente tem que consumir conteúdo ideal pra nós. E vai ter quem produza. Às vezes a gente pensa assim, mas o meu conhecimento ele é muito pouco, eu não sei nada. Com certeza você sabe mais do que muita gente. Com certeza você sabe muito mais do que aquela pessoa que começou hoje. Esses 2 anos me ensinaram tanta coisa e eu posso ajudar tanta gente no sentido de não cometa esses erros. Uma série de erros. E o erro é uma questão muito interessante, né? Porque quanto mais eu erro, menos as minhas alunas erram. Quanto mais erros eu cometo, mais eu posso falar para as pessoas o que não fazer. O que não. Isso é sensacional. Isso é muito. E isso é realmente o nosso papel aqui como criadora de conteúdo. Auxiliar as pessoas, trazer uma expertise pra dentro de uma realidade. É servir, né? É servir. Literalmente servir. O conteúdo é muito disso. Vamos pro bate-bola? Vamos lá. O bate-bola é o seguinte: fala uma coisa e fala a primeira coisa que vem na sua cabeça. Ai, meu Deus. Então vamos lá, um livro. Roubo como um artista. Nossa, esse é muito clássico, né? Ele é muito bom, esse livro. Eu não li ainda. Ele é muito bom. Ele tem um trecho que pega muito assim num lugar pessoal pra mim, que é... A gente pode discorrer sobre? Pode, claro. Com certeza. Que ele fala sobre a gente cansar tanto a mente fazendo outras coisas que a gente não consegue produzir criativo. Nossa, Toquei na ferida, né? Tocou. Mas a gente ocupa a nossa cabeça com tanta coisa que na hora de produzir do lado criativo, né, a gente trava. E tem uma frase muito interessante, né, que ele fala que a gente deve ter um trabalho que consegue pagar nossas contas, dar conforto e deixa nossa cabeça descansada para fazer outras coisas. E isso é muito importante, né? Às vezes a gente fica um pouco refém de estar o tempo inteiro trabalhando. Então esse ponto de calma, vou descansar, eu preciso disso para desenvolver melhor as minhas atividades. A gente precisa do ócio, a gente precisa descansar para fazer melhor as outras coisas. É muito legal, esse livro é muito bom. Vamos lá, né? Vamos pôr na lista. Com certeza. E uma frase, Lau? Antes de ser, a gente precisa parecer. Boa. Total. Concordo plenamente. Um formato de conteúdo do Instagram. Não preciso falar das stories. Eu não preciso falar mais, eu já falei dos stories aqui inúmeras vezes. Eu sou muito fã dos stories. Eu acho que ele funciona pra tudo, pra você trazer bastidor, pra você trazer sua vida, seus pensamentos, suas bandeiras, suas crenças. Trazer conteúdo mais profundo também, por que não? Sim. E aproveitar disso tudo pra construir um relacionamento com a audiência. Pra mim, os stories, assim, top 1 na minha vida. Sei que o arquétipo é uma coisa bem pessoal, mas um arquétipo, não que você tenha, mas você gostaria de discorrer mais? Nossa, é porque assim, sobre mim ou sobre de maneira geral? Você gosta. Você gosta de discorrer mais. Vamos mudar aqui. Um arquétipo que você goste de falar mais sobre ele. Sei. Eu acho que o herói. Eu também.
Ele não tá na minha linha, mas eu acho que o arquétipo do herói ele é muito interessante. Porque a gente consegue ver dele em muitas outras áreas. Né? Muitas outras áreas. Porque às vezes, por exemplo, o arquétipo do sábio, o arquétipo da governante, eles são arquétipos muito mais engessados. A gente vê ele muito no ambiente corporativo, tratando mais de um aspecto mais profissional, digamos assim, né? E o herói não. O herói a gente consegue ver ele em muitas pessoas, em muitos arcos, digamos assim, né? Em muitas rotinas das pessoas. E é um arquétipo que as pessoas se identificam muito. Que elas gostam muito de ser. Inclusive o arquétipo do herói, eu costumo falar que ele é o arquétipo da audiência. Ele chama muita atenção e também cria um laço. Cria muito laço. E ele é o arquétipo da audiência porque a audiência assume o papel do arquétipo do herói. Ela é aquela pessoa que está diante de uma nova aventura e que ela precisa de um guia e que ela vai viver aquelas experiências e ela é corajosa e ela quer colocar a cara no mundo. E aí que tá, né? O expert, ele se põe na posição de... Não é o sábio, né? Na posição de realmente guia. Sim. Então a audiência, ela tem muito dessa questão do arquétipo de herói no sentido do imaginário, né? Da imagem do imaginário do herói. Essa pessoa que tá precisando passar por desafios e é corajosa e vai realmente ali desenvolver uma nova atividade. E Lorena, que dica que você dá pra quem quer começar a se posicionar no digital? Primeira coisa é realmente se conhecer. Entender as suas intenções, entender onde você quer chegar e se posicionar para esses resultados, né? Às vezes o pensamento é, eu sou assim agora, mas não. Você precisa se posicionar para os resultados que você quer alcançar. Você precisa se colocar como a pessoa que vai alcançar. Não é eu quero, talvez. É eu vou alcançar esse resultado. E conduzir a sua trajetória nesse sentido, né? Se posicionar realmente para chegar lá. E eu acho muito importante também você pode até se inspirar nas pessoas, mas tomar cuidado para não querer se transformar naquela pessoa, não querer ter o seu posicionamento daquela pessoa. Exato. E porque não tem como, né? É insustentável. Você viver a vida de outra pessoa, você vive uma farsa. A gente, na nossa vida, a gente interpreta diversos papéis, a gente exerce uma série de funções, mas o seu posicionamento precisa estar totalmente alinhado com quem você é. Sem perder sua essência. Exatamente. É isso. Excelente. É isso. Uma aula por aqui. Entregou bastante. Entregou bastante. Muitíssimo Acrescentou obrigada. bastante. Obrigada Foi a vocês ótimo. pelo convite. Foi maravilhoso estar aqui com vocês hoje. Muitíssimo obrigada. É isso, meu amor. E onde que as pessoas te encontram? Gente, vocês me encontram no @alveslorena com 2 S, no TikTok também. Estamos começando a produzir conteúdos por lá, um pouco diferente do conteúdo do Instagram. Vocês vão acompanhar, mas me sigam lá pra gente bater mais papo. Vou deixar aqui embaixo. Isso. Onde as pessoas te encontram? @RafaPrat7, Rafa com PH. Vocês me encontram no @Mari Negrais, no podcast, no @somente podcast. Nós estamos aqui toda quarta, 6 da manhã no Spotify, todas as plataformas de áudio e no YouTube toda quarta, meio-dia. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!